Obrigado ao colega que fez a marcação do tempo das histórias no último vídeo. Estava tão corrido aqui que acabei esquecendo de marcar nesta última. Peço desculpas à galera que assiste com marcação e agradeço ao nosso herói. Saudações, pessoal. Passo aqui para avisar que tenho a história completa do Sobrinho Ladrão. Até o momento, são 5 atualizações, sendo que já foram lançadas 3. Neste vídeo, será lançada mais uma atualização, e a última será às 20 horas e 47 minutos. Lembrando que também temos um vídeo às 17 horas. Estou focado em cumprir os horários e as metas de vídeos diários, o que dá muito trabalho, mas me esforço ao máximo para conciliar com meus estudos e entregar conteúdo para vocês. Em troca, só peço que me ajudem a bater a meta de 500 likes em um dia. Será que conseguimos? Conto com vocês. Continuem deixando sugestões de histórias, farei o possível para encontrá-las e fazer o vídeo o mais rápido possível. Já anotei as sugestões que vi até o momento e estou na captura. Qualquer coisa, falo por aqui. Se inscrevam no canal 2 e vamos aparar o vídeo. Atualização, aos meus sobrinhos roubando latas do meu galpão. Meu sobrinho mais velho enlouqueceu em minha casa. Para começar, sim, eu comprei mais câmeras. Uma delas instalei bem em cima do galpão, então parece que toda a área está coberta. Eu queria dizer que minha irmã e meu cunhado, assim como meus sobrinhos, aprenderam com toda essa confusão. Mas não é bem assim. Especialmente o meu sobrinho mais velho, que simplesmente não conseguiu deixar de querer se vingar de mim. E de forma estúpida, ele tentou fazer isso. Eis o que aconteceu. Para recapitular, como muitos leitores já sabem, meus sobrinhos roubaram uma grande quantidade de latas do meu galpão, arrombaram o local e as trocaram por cerca de $200 no posto de reciclagem de garrafas. Minha irmã e meu cunhado agiram como se eu fosse um idiota por querer o dinheiro de volta pelas latas e pelos danos causados. Acabei entrando com um processo contra eles porque se recusaram a pagar. E as coisas ficaram bem feias. Eu apresentei uma ação de pequenas causas e eles tiveram que me reembolsar pelos custos dos danos, pelo roubo, pelos danos emocionais devido ao assédio constante e pelo custo do próprio processo, totalizando $500. Isso finalmente fez com que minha irmã e meu cunhado baixassem a guarda e começassem a agir como pais de verdade para os filhos deles. Meus sobrinhos tiveram todos os seus privilégios retirados e foram obrigados por um juiz a cumprir serviço comunitário. Eles odiaram e tiveram que ser forçados a completar. Eles não cumpriram mais de 100 horas cada um porque os pais me pagaram de volta quando chegamos a um acordo fora do tribunal. Então, o juiz basicamente acelerou o caso. Meus sobrinhos acabaram recolhendo lixo e fazendo trabalhos em vários parques locais. E o homem que os supervisionava era, pelo que eu vi, um sargento aposentado. Ou seja, eles não se divertiram em nada. Meu sobrinho mais velho constantemente mostrou problemas com a autoridade e entrou em discussões gritantes com todos que lhe mandavam trabalhar. O pai dele teve que ser chamado para fazê-lo pegar um rastelo. O garoto me culpava abertamente por sua situação, e os irmãos dele inicialmente estavam do lado dele. Mas, depois de um tempo, eles perceberam que ele é simplesmente louco e se sente merecedor de tudo, e não querem mais fazer parte disso. Então, meus 2 sobrinhos mais novos pararam de segui-lo porque finalmente entenderam o quanto estavam errados. O problema é que minha irmã e meu cunhado me culparam pela divisão em sua família, o que não terminou bem para eles, já que ninguém na família ficou do lado deles nessa história. Tudo recaiu sobre eles e sua má forma de educar os filhos. E sem mim para culpar, eles apenas ficaram em silêncio e amargurados. Metade da família não quer mais se associar a eles, e agora seus próprios filhos estão divididos porque o mais velho se recusa a mudar. A situação ficou tão ruim que meu sobrinho mais velho recorreu a algo tão incrivelmente idiota que você não vai acreditar. No meio da noite, ele saiu escondido e atacou minha casa com um par de martelos de garra do pai dele. Eu digo um par porque ele literalmente tinha um em cada mão. A primeira coisa que ele fez foi começar a destruir a nova fechadura do meu galpão, e ela não quebrou, mas ele a danificou gravemente, a ponto de eu ter que removê-la depois com um cortador de parafusos. Ele também causou muitos danos à porta do galpão com as garras dos martelos. Eu acordei com o barulho dos martelos e chamei a polícia depois de espiar pela janela do meu quarto e ver alguém do lado de fora batendo no galpão. No começo, eu não percebi que era ele porque ele estava com o rosto coberto por uma máscara assustadora. Ele viu as luzes do quarto acenderem e arremessou um dos martelos pela minha janela. Havia vidro quebrado por toda parte, e tive sorte de não cortar meus pés em nenhum deles porque estava descalço. Em seguida, meu sobrinho começou a bater na porta dos fundos com o martelo restante. Ele causou grandes danos, quebrando a maçaneta e a janela da porta, além de rasgar a própria porta com a garra do martelo. Eu estava preocupado que a porta não resistisse, então gritei que a polícia estava a caminho, e ele fugiu antes que eles chegassem. A visão noturna das minhas câmeras mostrou que era ele. Ele estava usando uma máscara, mas vestia o moletom da escola, assim como seus tênis Nike,
que também eram bem identificáveis, já que seus irmãos não têm um par igual. As impressões digitais dele também estavam no martelo que ele jogou na minha janela. Meus sobrinhos já haviam sido fichados quando foram presos pela primeira vez, então a polícia comparou as impressões digitais do martelo com as deles. Para começar, sim, eu comprei mais câmeras. Uma delas instalei bem em cima do galpão, então parece que toda a área está coberta. Quero dizer que minha irmã e meu cunhado, assim como meus sobrinhos, aprenderam com toda essa confusão. Mas não é bem assim. Especialmente o meu sobrinho mais velho, que simplesmente não conseguiu deixar de querer se vingar de mim. E de forma estúpida, ele tentou fazer isso. Eis o que aconteceu. Para recapitular, como muitos leitores já sabem, meus sobrinhos roubaram uma grande quantidade de latas do meu galpão, arrombaram o local e as trocaram por cerca de $200 no posto de reciclagem de garrafas. Minha irmã e meu cunhado agiram como se eu fosse um idiota por querer o dinheiro de volta pelas latas e pelos danos causados. Acabei entrando com um processo contra eles porque se recusaram a pagar. E as coisas ficaram bem feias. Eu apresentei uma ação de pequenas causas e eles tiveram que me reembolsar pelos custos dos danos, pelo roubo, pelos danos emocionais devido ao assédio constante e pelo custo do próprio processo, totalizando $500. Isso finalmente fez com que minha irmã e meu cunhado baixassem a guarda e começassem a agir como pais de verdade para os filhos deles. Meus sobrinhos tiveram todos os seus privilégios retirados e foram obrigados por um juiz a cumprir serviço comunitário. Eles odiaram e tiveram que ser forçados a completar. Eles não cumpriram mais de 100 horas cada um porque os pais me pagaram de volta quando chegamos a um acordo fora do tribunal. Então, o juiz basicamente acelerou o caso. Meus sobrinhos acabaram recolhendo lixo e fazendo trabalhos em vários parques locais. E o homem que os supervisionava era, pelo que eu vi, um sargento aposentado. Ou seja, eles não se divertiram em nada. Meu sobrinho mais velho constantemente mostrou problemas com a autoridade e entrou em discussões gritantes com todos que lhe mandavam trabalhar. O pai dele teve que ser chamado para fazê-lo pegar um rastelo. O garoto me culpava abertamente por sua situação, e os irmãos dele inicialmente estavam do lado dele. Mas, depois de um tempo, eles perceberam que ele é simplesmente louco e se sente merecedor de tudo, e não querem mais fazer parte disso. Então, meus dois sobrinhos mais novos pararam de segui-lo porque finalmente entenderam o quanto estavam errados. O problema é que minha irmã e meu cunhado me culparam pela divisão em sua família, o que não terminou bem para eles, já que ninguém na família ficou do lado deles nessa história. Tudo recaiu sobre eles e sua má forma de educar os filhos. E sem mim para culpar, eles apenas ficaram em silêncio e amargurados. Metade da família não quer mais se associar a eles, e agora seus próprios filhos estão divididos porque o mais velho se recusa a mudar. A situação ficou tão ruim que meu sobrinho mais velho recorreu a algo tão incrivelmente idiota que você não vai acreditar. No meio da noite, ele saiu escondido e atacou minha casa com um par de martelos de garra do pai dele. Eu digo um par porque ele literalmente tinha um em cada mão. A primeira coisa que ele fez foi começar a destruir a nova fechadura do meu galpão, e ela não quebrou, mas ele a danificou gravemente, a ponto de eu ter que removê-la depois com um cortador de parafusos. Ele também causou muitos danos à porta do galpão com as garras dos martelos. Eu acordei com o barulho dos martelos e chamei a polícia depois de espiar pela janela do meu quarto e ver alguém do lado de fora batendo no galpão. No começo, eu não percebi que era ele porque ele estava com o rosto coberto por uma máscara assustadora. Ele viu as luzes do quarto acenderem e arremessou um dos martelos pela minha janela. Havia vidro quebrado por toda parte, e tive sorte de não cortar meus pés em nenhum deles porque estava descalço. Em seguida, meu sobrinho começou a bater na porta dos fundos com o martelo restante. Ele causou grandes danos, quebrando a maçaneta e a janela da porta, além de rasgar a própria porta com a garra do martelo. Eu estava preocupado que a porta não resistisse, então gritei que a polícia estava a caminho, e ele fugiu antes que eles chegassem. A visão noturna das minhas câmeras mostrou que era ele. Ele estava usando uma máscara, mas vestia o moletom da escola, assim como seus tênis Nike, que também eram bem identificáveis, já que seus irmãos não têm um par igual. As impressões digitais dele também estavam no martelo que ele jogou na minha janela. Meus sobrinhos já haviam sido fichados quando foram presos pela primeira vez, então a polícia comparou as impressões digitais do martelo com as deles. Quando a polícia veio para prender meu sobrinho mais velho, é claro que ele negou que fosse ele. Mas não havia mais ninguém que pudesse ter sido. O outro martelo foi encontrado em seu quarto, juntamente com as roupas e a máscara que ele usou. Tudo foi levado como evidência. A máscara era de um personagem de Star Wars, que me disseram se chamar The Grey Inquisitor. Desta vez, porém, os pais dele não fizeram nada para tentar protegê-lo. Eles também não tentaram me culpar. Eles apenas permitiram que o filho fosse levado embora gritando. Eu não estava lá para ver a prisão, mas minha irmã me contou que meu sobrinho mais velho alternava entre chorar e dizer que não fez nada de errado, e gritar que a culpa era toda minha e que ele precisava se vingar de mim.
O garoto teve que passar por uma séria avaliação mental e foi diagnosticado como potencialmente bipolar. Isso realmente não justifica o que ele fez. Mais tarde, quando foi devidamente diagnosticado com bipolaridade, ele começou a culpar tudo de errado que fez nisso. E agia como se devesse ser verificado apenas por buscar tratamento para a condição. Mas ele acabou ficando um mês detido em uma instituição para menores infratores. Eles ajustaram a medicação dele adequadamente, e ele se declarou culpado para evitar o tribunal novamente, em troca de mais serviço comunitário, aconselhamento obrigatório, bem como liberdade condicional desta vez. Seu pai veio à minha casa e pessoalmente substituiu a janela e a porta quebradas. Embora ele mal tenha falado comigo durante o processo. Meus 2 sobrinhos mais novos ainda estão excluindo o irmão mais velho de praticamente tudo. E ele ainda não se desculpou por atacar minha casa. Infelizmente, ele também está repetindo o ano na escola por causa das notas terríveis. O que ainda deixa seus pais muito insatisfeitos. Meus 2 sobrinhos mais novos apareceram na minha casa em julho para se desculparem pessoalmente. Eles disseram que sempre seguiram o exemplo do irmão mais velho e ele fazia tudo parecer tão divertido. Mas as punições pelos crimes não valem a diversão que eles estavam tendo. E eles não querem mais nada com isso. Eles querem o retorno do tio divertido e perguntaram se podemos começar de novo. Eu disse que sim, mas que eles terão que reconquistar minha confiança. E eles concordaram felizes. Meu sobrinho mais velho fez 17 anos há alguns meses e basicamente não ganhou nada. Nem mesmo um bolo. Fazia parte da punição pelo que ele fez. Só posso imaginar quanto dinheiro ele custou a seus pais apenas no último ano. Ele levou os irmãos a roubar de mim e depois destruiu a janela do meu quarto e a porta dos fundos da casa. Imagino que, somando o processo que eu tinha aberto anteriormente à substituição da porta e janela, isso tenha custado mais de $1.000 para eles. Portas e janelas não são baratas. Enquanto isso, meu sobrinho mais novo fez aniversário um mês depois e ganhou uma nova bicicleta de montanha entre seus presentes. Isso realmente deixou meu sobrinho mais velho chateado, e ele furou os pneus da bicicleta com uma faca de cozinha. O que o meteu em mais encrenca ainda. Eu sei como consertar bicicletas, então comprei novas câmaras e pneus para a bicicleta e os instalei. Então, a bicicleta está em ordem, e meu sobrinho me agradeceu muito por consertá-la. Meu sobrinho mais velho acabou tentando fugir porque não estava mais sendo apoiado. Ele simplesmente saiu, pegou sua bicicleta com uma mochila cheia de coisas e foi embora. Seus pais rapidamente o deram como desaparecido porque ele deixou uma carta de despedida que basicamente me culpava e culpava sua bipolaridade por todos os seus problemas. Na carta, ele dizia que mal podia esperar para fazer 18 anos para se livrar de todos nós. Então, estava nos fazendo um favor se afastando mais cedo. Mas ele voltou 3 dias depois sem sua bicicleta ou mochila, e parecia machucado. Ele não quis contar a ninguém o que aconteceu. Ainda não sabemos. Mas ele foi repreendido por usar eu como bode expiatório para seus problemas pessoais, porque assim que voltou, ele voltou a me culpar. Eu não o fiz roubar de mim, não o fiz atacar minha casa, não o fiz fugir. Tudo isso foi escolha dele. E ele quase acabou de volta na instituição para menores por ter fugido, violando sua liberdade condicional. Mas ele conseguiu escapar com uma punição leve de alguma forma. Atualmente, ele passa a maior parte do tempo em seu quarto quando não está na escola, fazendo tarefas domésticas ou indo para aconselhamento. Ele terminou seu serviço comunitário, mas sua liberdade condicional vai durar até ele completar 18 anos. Ele obteve alguma indulgência por ter sido diagnosticado como bipolar, mas isso não o livrou das consequências. Acredite em mim, ele tentou muitas vezes. Depois que disseram a ele qual era seu problema, isso se tornou sua desculpa para tudo. No entanto, muitas pessoas vivem com a mesma condição mental durante toda a vida e nunca fazem as coisas que ele fez. Tenho estado em contato com meus 2 sobrinhos mais novos, mas não quero estar perto do mais velho de forma alguma. E a sensação é claramente recíproca por parte dele. Eu o vi apenas uma vez pessoalmente nos últimos meses, e ele me olhou com mais ódio do que já vi em qualquer outra pessoa antes de sair pisando forte. Ele não pode mais me pintar como vilão sem ser contestado, então não há muito que ele possa fazer além de tentar superar isso. Na maior parte do tempo, ele está totalmente isolado desde o início das aulas. Dizem-me que ele mal fala, mesmo na escola. Meus outros sobrinhos me contam que ele está sendo alvo de risadas e ostracismo, o que acredito que não o ajudará a melhorar. Minha irmã e meu cunhado também não estão em bons termos comigo no momento. Mas eles também não podem colocar a culpa em mim. Eles sabem que tudo foi culpa deles e de sua má criação dos filhos. Eu basicamente os obriguei a serem mais ativos na vida dos filhos deles. O que eles deveriam ter feito desde o início. Eles reclamam muito de estarem cansados do trabalho e de ficarem de olho nos filhos. Então, sempre que conversamos ultimamente, é sempre desconfortável e forçado. Eles não vêm à minha casa, nem eu vou à deles. Mas nos encontramos na casa dos meus pais.
E nossa mãe exige que sejamos civis lá. O que para mim não é um problema. Meus 2 sobrinhos mais novos recuperaram a maioria dos seus privilégios. Eles têm de volta a televisão e os videogames. Mas o meu sobrinho mais velho não tem permissão para usá-los de forma alguma. Fui informado de que ele tem algum tipo de entretenimento eletrônico em seu quarto, mas não sei exatamente o que é. Só sei que ele passa a maior parte do tempo lá, a menos que precise estar em outro lugar. Meu sobrinho mais velho também não é mais bem-vindo praticamente em nenhum lugar na família. Recentemente, ouvi de meus pais que eles nem querem vê-lo no dia de Ação de Graças ou na véspera de Natal deste ano porque estão cansados do comportamento dele e dos pequenos furtos que ele faz. Eu entendo até certo ponto. Mas mesmo eu acho um pouco severo. Minha irmã e meu cunhado também acham isso, pois estão ameaçando boicotar os eventos se ele não puder comparecer a nenhum dos feriados. Eu não suporto aquele garoto e não o quero em minha casa também. Então, eu entendo por que eles tomaram essa decisão. Mas não acho que excluí-lo de tudo e de todos vai fazê-lo melhorar. Vai levar muito tempo para meu sobrinho mais velho reconstruir as relações. Se é que elas podem ser reconstruídas. Do jeito que as coisas estão, ele pode tentar fugir novamente quando atingir a maioridade. A menos que a última vez o tenha assustado demais para tentar de novo. Mas espero que as coisas melhorem para ele com o tempo, se ainda não for tarde demais para corrigir o comportamento dele. Eu posso não gostar dele, mas ele ainda é meu sobrinho, e eu me importo. Mas eu sou meio impotente para fazer qualquer coisa. Por enquanto, a única coisa que posso fazer é ficar fora disso e oferecer apoio quando posso. Terapeuta aqui. A maneira como você mantém limites tão firmes, seguros e inteligentes é uma boa jogada. O sobrinho mais velho, infelizmente, provavelmente vai lutar um pouco mais antes de se recompor, se é que consegue. Não há problema em se retirar dessa situação. Também é muito bom para você permitir o aprendizado real e o reparo do relacionamento com os 2 mais novos, ter graça com os jovens em nossas vidas quando eles estragam tudo, mas mostram remorso e mudança de comportamento é algo que os ajudará a serem muito mais capazes de lidar com a merda no futuro. E mostra a eles que eles são mais do que seus piores erros. Apesar de tudo, embora eu sinta muito que você tenha sido colocado nesta posição, realmente parece que você tomou algumas decisões realmente sensatas e passou por isso extremamente bem, dadas as circunstâncias. Quando nosso filho estava crescendo, eu tinha um método que funcionava muito bem. Eu era um pai rígido, não severo, enquanto ele crescia, mão firme, coração caloroso, conhecido como a máquina não. À medida que ele crescia, eu o acalmava, pequenos erros eram cometidos e lições aprendidas, mas a dura realidade da vida era amenizada. Como um homem adulto, ele tem a sabedoria que eu gostaria de ter na idade dele, e ele nunca se meteu em problemas. Meu sobrinho, por outro lado, é muito pelo contrário. Como lidamos com um europeu autorizado? Eu me certifiquei de ter a bênção de todos antes de postar isso, pois é a nossa história. Essa história é sobre como nos conhecemos, e lidamos, com um idiota arrogante no nosso primeiro dia em Barcelona. Então, eu, 34M, fui em uma viagem de férias de verão com meu irmão, 32M, nosso amigo em comum, TY, nome fictício, 30M, e meu amigo, Luke, 25M. Decidimos ir para Barcelona e fizemos planos no início do ano, com o TY sendo responsável pelo dinheiro. Também decidimos ficar em um albergue, já que não sabíamos se era permitido ficar em quartos compartilhados em hotéis na Europa. Além disso, queríamos economizar dinheiro com acomodação e alimentação. Então, nos certificamos de ter 75 euros em dia para cada um de nós, o normal seria 50 euros em dia, minha avó sugeriu isso para que servisse como uma rede de segurança. Todos compramos nossas passagens e fizemos uma lista de tudo que queríamos ver e fazer juntos. Agora, deixe-me falar sobre o meu grupo. Meu irmão, AJ, é meu melhor e mais verdadeiro amigo. Ele foi a primeira pessoa para quem contei sobre minha orientação sexual, e quando perdi minha virgindade, ambos com efeitos hilários. Ele é heterossexual e se tornou um forte aliado da comunidade depois que me assumi. Ele também é pai em tempo integral e trabalha como segurança nos finais de semana na vila gay da cidade dele. Ele é um segurança. Ele sempre quis ir a Barcelona e ele e sua ex-esposa, ainda são bons amigos apesar do divórcio, também fizeram uma lista de coisas que ele pode fazer e trazer de volta para suas filhas. Nosso amigo, TY, é nosso filho da infância que minha avó adotou como um de nós. É algo que ela faz com todos os nossos amigos e com TY não foi diferente. Ela até ofereceu abrigo quando ele foi expulso da casa de sua mãe enquanto eles discutiam. Ele queria ir para ver o dia a dia, pois sempre pensou em se mudar para lá. Minha avó estava ajudando a economizar dinheiro para isso, bem como para sua mudança para Barcelona.
Ela é muito a favor de seus netinhos terem experiência internacional. Finalmente, ao Luke. Ele é um professor chinês de ensino fundamental que recentemente se assumiu para mim. Assim como o TY, ele quer conhecer o mundo e achou que Barcelona seria um bom lugar para começar. Eu o ajudei com suas economias, já que o salário de professor é um pouco menor que o meu, é um segredo conhecido. Ok, vamos para a história. Todos nós chegamos em Barcelona à noite, em horários diferentes, e seguimos para o albergue. Já era tarde, então não poderíamos fazer check-in até a tarde do dia seguinte. Isso não nos incomodou, pois aproveitamos o tempo para planejar tudo. Decidimos onde queríamos comer juntos e o que faríamos sozinhos, todos concordamos em tomar café da manhã e jantar juntos. Por volta do meio-dia, finalmente chegamos ao nosso quarto, que era para 12 pessoas, 6 beliches. Guardamos nossas coisas e saímos para comer algo. Quando voltamos, o conhecemos. Um colega viajante que parecia estar na casa dos 20 anos e talvez fosse europeu, é uma aposta segura. Para efeito da história, vamos nos referir a ele como bebê, B***H-Baby, por razões que você vai entender. Quando voltamos para o nosso quarto, vimos bebê mexendo em nossas coisas. A J foi o primeiro a falar e exigiu saber por que ele estava mexendo nas nossas coisas. Bebê explicou que estava procurando algo bonito para usar nas baladas gays. Ele teve a audácia de dizer que era o espírito do albergue compartilhar. Agora, a J odeia que mexam nas coisas dele, eu nem mesmo toco nas coisas dele, e ele disse exatamente isso para Bebê. Mas Bebê não recuou e disse que não era grande coisa e que devolveria quando terminasse de usar. Então, ele tentou pegar uma peça de roupa que TY comprou para ele, a J gosta de usá-las porque se sente bem. Algo importante sobre mim e meu irmão. Nas palavras dele, eu sou o falador. Eu vou ou convencer você a desistir de alguma coisa, ou fazer uma ameaça colorida que te fará pensar 2 vezes, ou simplesmente dizer o que vou fazer antes de fazer. A J não é um falador. Ele diz uma vez e age. Então, quando o bebê não quis largar a peça de roupa, a J simplesmente deu um passo à frente e o acertou no rosto. Eu gritei com a J e ele simplesmente deu de ombros e disse, eu pedi para ele devolver. Bebê tentou nos denunciar, mas, quando contou ao recepcionista o que fez, foi mandado embora. Ele ficou irritado e exigiu saber o motivo. O recepcionista apenas olhou para ele com uma expressão de você está falando sério, e simplesmente disse que ele não tem o direito de mexer nas coisas dos outros. No entanto, ela nos deu um aviso. Graças a Deus por isso. Mas essa não foi a última vez que encontramos Bebê. Muito mais tarde naquela noite, depois de explorarmos e fazermos nossas coisas, meu irmão e eu fomos a alguns museus e TY e Luke foram a uma casa de banhos, nos encontramos em uma boate. Eu não queria ir, já que não gosto de boates, mas todo mundo me convenceu. Fico feliz por ter ido, pois encontramos Bebê novamente, o que deixou Luke e TY irritados. Eles nos contaram que Bebê os viu na casa de banhos e os seguiu lá dentro. A situação piorou, já que Bebê não os deixava em paz e continuava tentando ter relações com eles, mesmo depois de terem educadamente rejeitado. Ele ficava dizendo que eles deviam isso a ele por tê-lo expulsado do albergue e que era o mínimo que poderiam fazer. Eventualmente, Bebê foi expulso depois que outro frequentador o denunciou por assédio e, como se descobriu, ele o seguiu até lá, até nós. Ao ouvir tudo isso, eu fui até ele e perguntei se ele tinha algo contra nós. Apontei que há milhões de pessoas nesta cidade e queria saber por que ele sentiu a necessidade de incomodar um grupo de estrangeiros que estavam apenas cuidando de seus próprios assuntos. Bebê teve a audácia de dizer que tudo isso era culpa nossa por tê-lo expulsado do albergue e que deveríamos ter deixado ele usar nossas roupas. Quando apontei o quão arrogante isso soou, ele deixou claro que era esse o ponto em que ele iria se manter firme. Ele até disse, vocês deveriam se considerar sortudos por eu achar qualquer um de vocês interessante o suficiente para seguir. Ah, é mesmo? Eu me virei para o meu grupo e perguntei se podia usar 500 euros do nosso dinheiro. Quando eles me perguntaram o porquê, eu sorri para o AJ e tudo o que ele disse foi, ó, droga. Eu olhei para o bartender e perguntei se ele conhecia o Bebê. Ele disse assim em que ele sempre está tentando fazer com que as pessoas comprem bebidas para ele, especialmente estrangeiros, viajantes e turistas. Eu disse excelente e pedi 2 garrafas de uísque, a bebida de escolha do meu irmão e do TY, eu odeio uísque, e 5 copos, 4 copos de shot e um copo comum. Eu dei um copo e uma garrafa de uísque para cada um do meu grupo e também dei um copo para o bartender. Quando o Bebê me pediu um copo, eu disse para ele esperar sua vez. Peguei um pequeno gole e disse ao meu grupo para tomar um shot. Perguntei ao bartender se ele queria tomar um shot e dei uma piscada para ele. Ele tomou o shot e eu enchi meu copo até o topo.
Você quer o seu shot? Bebê me deu um sorriso convencido e exigiu. Então, eu o fiz. Joguei a bebida bem no rosto dele. Ele gritou e começou a me xingar, enquanto todos ao nosso redor começaram a rir. O bartender riu mais alto, pois nunca tinha visto alguém fazer aquilo com o bebê. Rapidamente, eu tomei um shot com meu grupo, enchi novamente o copo do bartender e pedi para ele esperar um momento enquanto eu enchia meu copo antes de olhar para bebê. Esperei ele se acalmar antes de falar. Não sou fã de valentões. Então, você tem até o bartender terminar esse shot para nos deixar em paz, eu e minha família, ou vai levar outra bebida na cara? Bebê começou a gritar comigo. Ele alegou que não precisava me ouvir e que tinha o direito de receber coisas de graça, e enquanto isso, o bartender começou a tomar o seu shot. Sem dizer uma palavra, o bartender terminou o shot e eu joguei a bebida no rosto de bebê novamente. Todo mundo começou a rir novamente quando ele começou a gritar e chorar. Todos nós tomamos outro shot e eu enchi meu copo e olhei para bebê e desta vez, eu não estava sorrindo. Entendeu o recado? Bebê me olhou para o meu grupo, para o bartender e para todas as pessoas na área ao redor, era um bar grande, e tentou dizer mais alguma coisa, mas eu não deixei. Pela terceira vez, joguei a bebida em seu rosto e ele gritou com todas as forças antes de sair correndo do bar. Todos comemoraram enquanto ele ia embora. Aparentemente, ele não era bem quisto naquele bar. Recebemos elogios pelo que fizemos e o bartender nos premiou com uma rodada de bebidas de nossa escolha. Acabamos conhecendo outros viajantes e fazendo amizade com alguns deles. E o melhor de tudo é que estamos no 5º dia e não encontramos com o bebê novamente. Estamos torcendo para que ele não apareça, já que vamos ficar aqui por algumas semanas. Aplaudo a maneira como você lidou com o bebê, o valentão autorizado. Bebidas na cara dele, não tem preço. Parece que o bebê vem intimidando os outros há muito tempo. Você o colocou em seu lugar sem nenhuma violência. Adoro. Você, seu irmão, TY e Luke, parecem homens incríveis que eu ficaria feliz em chamar de amigos. Sua avó também é demais. Espero que você realmente aproveite o resto de suas férias sem mais incidentes envolvendo o bebê. Espero que você tenha gostado. Compartilhe, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos.